Olá, alunos dos nonos anos, tudo bem com vocês? Professora Débora, corrigindo a segunda tarefa do nosso roteiro de língua portuguesa, que foram aquelas 3 questões de uma prova geral que a escola aplicou, foi uma prova interna, diagnóstica, antes da AD, que era externa, e as 3 questões eram a respeito de um texto curtinho, cujo título é O que é cultura do cancelamento? Lendo com e para vocês, o movimento hoje conhecido como cultura do cancelamento começou há alguns anos como forma de chamar atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Funciona assim: um usuário de mídias sociais, como Twitter ou Facebook, presencia um ato que considera errado, registra um vídeo ou foto e posta em sua conta, com o cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que, em questão de horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes. A cascata de menções a uma empresa costuma precipitar atitudes sumárias para estancar o desgaste de imagem, sem que a pessoa sob ataque possa necessariamente se defender amplamente. O cancelamento é diferente da trollagem típica da internet, eventualmente com insultos coordenados, frequentes em disputas de opinião entre usuários das redes. O cancelamento é um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. Extremamente frequente nos Estados Unidos, ela hoje abate personalidades, mas também anônimos. Como vocês já sabem, vocês não são mais avaliados apenas por erro-acerto, mas se vocês conseguem cumprir uma missão determinada por aquela atividade. Essa missão é chamada de habilidade, ela tem um código, porque ela segue a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que rege a educação no nosso estado. Enfim, há um código. O que pede essa missão? Que você leia com autonomia qualquer texto. O que é autonomia? Sem interferência externa. Então, eu não leria para você, você teria que ler sozinho ou por si mesmo ou por si mesma. Primeira questão, de acordo com o texto, a cultura do cancelamento diz respeito a... Então, quando pergunta o diz respeito, esse termo diz respeito a, quer saber o que é, qual o sentido no texto. A. Cancelar ações como eventos, compromissos, encontros, dentre outros. Poderia ser, mas não é no contexto do texto. Se você respondeu essa, é porque você buscou o sentido de cancelar lá fora. Existe realmente este sentido de cancelar, cancelamento, cancelar reuniões. Olha, não posso ir, estou cancelando o meu compromisso com você. Realmente há esse sentido, mas sempre volte ao texto. É o contexto do texto? É a situação de comunicação e o sentido que a palavra tem no texto? Eu acho que não. Atacar pessoas sem um motivo aparente? Não é, e eu vou mostrar depois no texto porque não é. Poderia ser. No contexto de rede social e que as pessoas chamam de cancelamento comumente, poderia ser, mas não é a situação do texto. C. Deixar de seguir as pessoas nas redes sociais? Só isso? Volte ao texto para saber. E D. Manifestar-se em defesa de uma causa, ideais ou direitos. É importante voltar ao texto para entender as questões e escolher a alternativa
que corresponda à resposta adequada. Sobre cultura do cancelamento, o texto já apresenta uma definição. Tem a ver com causas sociais, com causas ambientais, tem a ver com dar força aos grupos oprimidos e forçar as ações de autoridades. Tem a ver, então, com um objetivo. Por isso que aquela questão sem motivo aparente está descartada. Ela tem um motivo, uma orientação, um objetivo. Portanto, esta é a resposta adequada para a questão. Próxima missão é: você é capaz de identificar os elementos usados para avançar o texto, retomar ideias como isto é, ou seja, usar organizadores e também elementos que ligam as ideias, essas palavras que linkam as ideias e organizam o texto, com a retomada da ideia, isto é, ou seja, funciona assim. Então vamos lá. Bom, o trecho está aqui, funciona assim, ele descreve como funciona. É comum que em questão de horas, aí tem um trechinho. Esse trecho está falando sobre o quê? Descreve o quê? Porque se fala como funciona e como é texto descritivo, é um trechinho descritivo. Ele descreve a trollagem típica da internet? Ou descreve a cascata de menções a uma empresa? Descreve a justiça social e a preservação ambiental? Ou descreve a cultura do cancelamento? Parece fácil, né? Qual é a referência desse texto? Parece fácil, tudo está no texto, mas eu preciso então de mais atenção na leitura. Se eu venho de um texto que já traz no seu título a referência da cultura do cancelamento e começa no seu primeiro parágrafo, o movimento hoje conhecido como cultura do cancelamento, ele se ocupa neste primeiro parágrafo em descrevê-lo, né, qual em sua origem, o que é essa cultura? Descreve. O próximo diz funciona assim, só pode estar falando do quê? Sim, da cultura do cancelamento. Próxima missão, será que você consegue identificar crítica, ironia ou humor presentes em tirinhas, memes, charges e outros textos? Cuidado, a palavra humor nas provas costumam gerar comentários tais como não achei graça, não é risível, onde está o humor, não tem humor. Cuidado, o humor para estas questões, ou em língua portuguesa, quando pedimos a identificação desse humor, não estamos falando apenas de coisas engraçadas, algo risível, que fará vocês se divertirem muito e rirem bastante. O humor não é só isso. O humor, para a questão da língua portuguesa e da interpretação, é o jogo de palavras, o trocadilho, é esse espírito da brincadeira com as palavras. Então, de agora em diante, tome mais cuidado com a palavra humor e agora você vai sim encontrar o humor nas tirinhas, charges, memes e afins. Aqui é mais uma crítica. Ler com atenção é atentar-se aos elementos visuais, mas também ao texto. A charge ela traz muito mais linguagem não verbal que verbal, é muito mais imagem que o texto propriamente escrito. Todos os elementos aqui são importantes. As letras que marcam esse texto, eu tenho razão, a fisionomia dessas pessoas retratadas aqui, a atitude representada, o pensamento, o modo como se diz eu tenho razão, que vem pelo contexto da imagem. Há alguém aqui com um livro aberto, podemos entender que seja um dicionário, porque ele traz a definição, uma das definições da palavra razão. Razão é um substantivo feminino e aqui o chargista escolheu a seguinte definição: faculdade de raciocinar
apreender, compreender, ponderar, julgar, a inteligência. Essa é a nossa charge. Respondendo a essa questão, você mostra que você encontrou a crítica desta charge. De acordo com ela, ter razão é brigar pelos seus direitos? Atitudes violentas não demonstram razão? A definição da palavra razão está incorreta? Ou estão brigando pela posse do dicionário? Aqui não é uma pergunta, eu fiz essa entonação porque nós estamos pensando em escolher quais das alternativas é adequada, tá? Não tenho aqui o ponto de interrogação, mas eu estou conversando com a minha questão, a entonação foi essa. Entendeu bem a questão? Quem conseguiu observar o contraste da definição do dicionário e da atitude representada aqui pela imagem. Se eu tenho raciocínio, compreensão, sei ponderar, sei julgar, sou inteligente, por que eu vou ter atitudes que são contrárias à razão? Portanto, a resposta adequada será sim. Atitudes violentas não demonstram razão, porque a definição de razão é uma e a atitude das pessoas é outra. Mais ou menos aquela, né? Eu falo, meu discurso é bonito, mas as minhas atitudes não condizem muito com o que eu falo ou com a definição da palavra. Depois de revisitar as suas questões e como você leu o texto, como você entendeu e como escolheu a tua resposta, é importante que observes qual habilidade eu preciso desenvolver mais. Então, não pense assim, qual questão eu errei. Pense na missão. Que missão eu não cumpri? Por que eu fui naquela resposta? E qual o caminho de interpretação do texto que eu deixei de lado ou não lembrei, não me atentei, que me levariam à resposta adequada. A observação dessas três análises, eu diria, né, sobre a minha postura diante de uma prova, sabendo a missão, por que eu deslizei e qual era a adequada, eu consigo adquirir sim habilidade. É um caminho, me desperta uma sensibilidade para a leitura e vocês, para a próxima, já estarão mais atentos àquela habilidade e cada vez mais. Então, boa correção, bons estudos e até mais.